2025 foi um ano de altos e baixos para o UFC, só que teve lutadores que só viveu os baixos. Pois é, nem todo mundo conquistou 2 cinturões ou venceu 5 lutas esse ano. Na verdade, tivemos vários lutadores, incluindo grandes nomes, grandes lendas, que viveram um verdadeiro pesadelo nos últimos 12 meses. E é sobre eles que vamos falar no vídeo de hoje, a lista negra do UFC em 2025. E com certeza, quem não aparece nessa lista é a Stake, patrocinadora oficial do UFC e que rendeu bastante grana pra muita gente esse ano. Pois é, as promoções exclusivas da Stake, que somente ela possui, já que é a patrocinadora oficial, claro, nem sempre se concretizam, mas quando se concretizam, a galera ganha bem. Várias pessoas mandaram mensagens no direct do Instagram agradecendo pela oportunidade. Por eu ter divulgado as promoções da Stake, o pessoal foi lá, arriscou o palpite e se deu bem. Mas lógico, não vá apostar o seu salário, Bolsa Família, joga uns trocados, só pra você se divertir sem ter que se preocupar com prejuízo. 2026 já tá prometendo várias promoções exclusivas, já soube que tem uma promoção especial pro UFC 324 e 25, e para participar você tem que criar sua conta na Stake no link aqui no primeiro comentário fixado, e quando pedirem um código, coloca lá Figueira UFC tudo junto. Dado o aviso, vamos começar o vídeo. Número 10. Israel Adesanya. De vez em quando a gente vê exemplos de lutadores que se aposentaram como heróis ou continuaram tempo suficiente para se tornarem vilões. Se em 2023 Israel Adesanya era o rosto do UFC, tinha acabado de nocautear aquele que hoje é o lutador mais perigoso do mundo, a grande estrela da organização, hoje ele vive com certeza a pior fase da sua vida profissional. Após ser humilhado por Sean Strickland e finalizado por Dricus du Plessis, Adesanya se viu rebaixado, lutando em um Fight Night pela primeira vez depois de 7 anos somente compondo eventos numerados. E apesar de ter vencido o primeiro round, ele foi facilmente nocauteado por Nassourdine Imavov, amargando a 3ª derrota consecutiva na sua carreira. Primeira vez que isso acontece em mais de 100 lutas profissionais. Fora que esse foi provavelmente o fim da esperança de voltar a disputar o cinturão algum dia. Adesanya não voltou a competir em 2025 e é difícil imaginar como ele se encaixa no cenário da categoria partindo agora para 2026. Número 9. Tom Aspinall. Outro belíssimo exemplo de um herói que viveu o tempo suficiente para se tornar vilão. Só que o espaço de tempo foi bem menor. Tom Aspinall começou o ano como o futuro GOAT dos pesos pesados, o matador de John Jones, devorador de mundos, mas em apenas 4 minutos da sua luta contra Ciryl Gane, um lutador talentoso, mas que foi jambrolhado pelo John Jones em menos de 2 minutos, toda aquela aura do inglês de campeão dominante, de suprassumo da categoria, simplesmente morreu, desapareceu. Na visão dos fãs, ele virou um pangaré qualquer. Pra piorar, Aspinall levou uma dedada no olho, uma das maiores infrações do esporte, e mesmo assim saiu como culpado, pelo menos na visão da maioria do público, afirmando que o Aspinall escolheu a saída mais fácil, não quis continuar a luta porque sabia que seria derrotado pelo Gane. A luta ficou sem resultado, apenas a 2ª disputa de cinturão em toda a história do UFC, que virou um no contest. Ano que vem teremos essa desnecessária revanche entre Aspinall e Gane, e essa foi a única luta do inglês em 2025, que viu toda a sua base de fãs o apedrejarem por uma infração que ele nem cometeu. Número 8. Marcos Buchecha. Meu nome não é Buchecha! Filho da puta! Quando o brasileiro Marcos Buchecha chegou no UFC, a expectativa tava lá em cima. Afinal, a gente tá falando de uma lenda do jiu-jitsu chegando no peso pesado, uma categoria rasa e historicamente pobre quando o assunto é grappling. Ou seja, o que os brasileiros pensaram é que esse cara tinha tudo pra nadar de braçada na divisão. E infelizmente, esse é o problema da expectativa. Na prática, Buchecha infelizmente decepcionou nas 2 lutas que fez no UFC, esgotando o tanque de combustível rapidamente contra Martin Buday e depois sofrendo um empate que muito bem poderia ser uma derrota contra o Kennedy Nzechukwu. 2 lutas que, sem querer ofender, foram terríveis de assistir. Levando em conta as expectativas que tinham em torno do seu nome, sem sombra de dúvidas, o Marcos Buchecha foi uma das maiores decepções de 2025. Número 7. Pat Mix. Para explicar melhor como tava o hype em cima do ex-campeão do Bellator Pat Mix, que fez a sua estreia no UFC enfrentando o Mário Bautista, eu vou deixar vocês com o nosso colega Renato Rebelo.
cabelo, lá do 6º round. Eu tô achando, André, que o Pat Mix, ele vai chegar e vai causar um impacto imediato nessa categoria. Em 2 lutas ou 3 lutas tá disputando o cinturão. Fiquem de olho nele. O apelido dele, em certo momento no Bellator, era John Jones Peso Galo. Pois é, não sei se foi uma garrafa de vinho na noite anterior da luta ou um tiramisu estragado, mas o Pat Mix fez uma das piores estreias da história do UFC. Ele virou basicamente um saco de pancada diante do Mário Bautista, um wrestler carrapato que tava parecendo Canelo Álvares diante do Pat Mix. A moral do sujeito simplesmente evaporou. E na luta seguinte, colocaram ele na recepção de outro estreante, o ex-campeão do KSW, Jakub Wicklacz, onde sofreu a sua 2ª derrota seguida no UFC. Moral da história, KSW é melhor que Bellator. Número 6. Chris Barnett. Vergonhoso. É como eu posso descrever a luta do Chris Barnett em 2025. Se uma empresa, uma liga esportiva quer mostrar profissionalismo diante do público, eles têm que passar longe desse cara. Completamente fora de forma, desmotivado, levou uma surra de um wrestler carrapato, onde ficou metade da luta de costas no chão e a outra metade com a bunda de fora. Detalhe, foi uma luta tão ruim que os 2 lutadores foram demitidos depois do combate. Tanto o vencedor, o Hamdi Abdelalab, quanto também o Chris Barnett. Inacreditável. Desejo tudo de melhor pra esse cara no mundo, mas por favor, nunca mais apareça no UFC. Número 5. Henry Cejudo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando que a pior decisão da vida do Henry Cejudo foi voltar da aposentadoria em 2023. Poderia ter continuado aposentado, parou no auge, 2 cinturões em mãos, campeão olímpico, tinha acabado de vencer o maior peso mosca, Demetrius Johnson, e o maior peso galo da história do UFC, Dominick Cruz. Mas ele voltou e o saldo final foram 4 derrotas seguidas que poderiam ter sido evitadas. 2 delas foram justamente em 2025. Foi neutralizado e quase ficou cego contra o Song Yadong e depois completamente dominado pelo Peyton Talbot, em uma ocasião onde claramente o Cejudo foi entregue numa bandeja de prata para promover o atleta mais jovem. Ao menos eu dou esse crédito pro Cejudo. Ele caiu atirando, se entregou de corpo e alma na sua última luta, sem choro, foi lá para matar ou morrer. Mas infelizmente, o seu último ano no UFC, sem sombra de dúvidas, foi o pior ano da sua carreira. Número 4, Giga Chikadze. Eu lembro quando o Giga Chikadze chegou no UFC. Todo mundo tava na expectativa. Ah, esse cara, ele é karateca desde os 4 anos, 50 lutas de kickboxing profissional, veterano do Glory. Muita gente já dizia na época, esse cara vai matar o Volkan. Mas depois da derrota pro Calvin Kattar, todo esse hype morreu e ele nunca mais se recuperou. A verdade é essa. Desde então foram 4 derrotas nas últimas 5 lutas e 2 delas foram em 2025. Não bateu peso contra David Onama e perdeu a luta de todo jeito. E no fim, pra fechar a conta, foi nocauteado pelo argentino Kevin Valejos e com resultado foi retirado do ranking dos penas. 37 anos de idade, fora do ranking do peso pena, uma categoria historicamente jovem, pois é, péssimo ano para o Giga Chikadze. Número 3, Belal Muhammad. O Belal nunca foi visto como um lutador supremo, mas era um campeão sólido. Aquele tipo de campeão que seria trabalhoso para destronar. Mas depois de uma guerra contra o Jack Della Maddalena em maio, ele já perdeu seu lugar no trono e no final do ano foi dominado pelo jovem Ian Gary, amargando 2 derrotas em 2025. O real problema, na verdade, do Belal em relação à fase dele no UFC é que ele é aquele tipo de atleta que precisa ou de um cinturão ou de uma boa sequência de vitórias para chamar atenção, para ser relevante. Por exemplo, vocês veem alguém falando do Magomed Ankalaev agora que ele foi nocauteado pelo Alex Poatan? Pois é, o Belal é a mesma coisa, ele não tem uma base sólida de fãs e não tem carisma. E considerando que ele tem 37 anos de idade e não tem uma boa relação com o UFC, ou pelo menos não é tão respeitado pelo UFC, pode ter certeza que ou ele vai ser esquecido ou vai servir de escada para algum prospecto da divisão. Minha previsão é que em 2026 teremos Yaroslav Amosov contra Belal Muhammad. Número 2, Marvin Vettori. É triste o que aconteceu com Marvin Vettori nos últimos anos. Aquele que uma vez já disputou o cinturão do UFC, era visto como um dos melhores lutadores da divisão dos médios, infelizmente acabou sofrendo as consequências psicológicas de problemas que aconteceram fora do octógono. Várias crises na vida pessoal, incluindo a morte do seu irmão Patrick, que foi vítima de um incêndio na própria casa, acabaram causando um efeito colateral na carreira do italiano, que no fim nunca mais foi o mesmo. Ele
passou 2 anos parado, só voltou agora em 2025 e perdeu 3 lutas seguidas, amargando 4 derrotas em sequência. No final, seu nome foi retirado do ranking do peso médio. Aparentemente, ele vai receber uma nova chance, mas 2026 pode ser muito bem o último ano de Marvin Vettori no UFC. E número 1, Leon Edwards. Por mais que o Marvin Vettori tenha a pior sequência de toda essa lista em 2025, eu acho que nada chega perto do que aconteceu com o Leon Edwards esse ano. Porque beleza, foram 2 derrotas seguidas, menos do que o Marvin Vettori. E teve outros lutadores nessa lista que também perderam 2 seguidas. Mas o problema é a forma como ele perdeu. Uma das maiores surras que eu vi esse ano foi a luta entre Sean Brady e Leon Edwards. O ex-campeão dos meio-médios foi completamente neutralizado, tomou uma surra. Teve um round onde ele sequer acertou um golpe. No fim, ele foi facilmente finalizado pelo americano e, pra piorar, essa luta aconteceu em casa, em Londres, que era um dos únicos motivos do Leon Edwards ainda ser atrativo para UFC, porque de carisma e base de fãs ele não tem muita coisa. Pra piorar, no final do ano ele enfrentou um dos maiores prospectos da categoria, o Carlos Prates, e foi nocauteado pela primeira vez na carreira. Um nocaute feio, por mais que ele tenha caído sorrindo. 2024 era campeão dos meio-médios, um bom campeão, defendeu 2 vezes seu título, e agora em 2025 ele foi expurgado do top 5 da categoria. Difícil imaginar o que será de Leon Edwards em 2026. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.